Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia, pessoal? Bem-vindos a mais uma história aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. E prepara o Rivotril, e eu não estou brincando, eu falei que essa semana tem Rivotril atrás de Rivotril aqui no canal. Gente, cara, prepara o Rivotril, prepara que vocês vão precisar. Bom, bem-vindos ao canal, quem tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa aquele oi Dani pro YouTube entender que vocês gostam e tá sempre aí mandando vídeo pra vocês. Bom, vamos lá, direto à nossa história. Se quiser mandar sua história também, vou deixar o e-mail aqui passando, mas tem aqui embaixo também no box de informação para você mandar o e-mail pra gente. Vamos lá, nossa história de hoje. Oi Dani, antes de começar a minha história sobre esse acontecimento que eu coloquei no título, eu quero te dar os parabéns pelo seu canal, sou super fã. Adoro o seu jeito espontâneo e sincero que você tem para contar as histórias das Alices. Sou uma telespectadora assídua e estou sempre assistindo e comentando os vídeos. Por conta disso, resolvi contar sobre uma situação que está me acontecendo. Me chamo Alice, tenho 24 anos, venho de uma família de classe média. Meus pais são pessoas muito batalhadoras e graças à força de vontade deles a gente nunca passou dificuldades. Também nunca tivemos dinheiro sobrando para esbanjar, mas sempre tivemos a nossa casa própria, nosso carrinho e sempre tivemos um dinheirinho para viajar nas férias. Tivemos alguns períodos de vacas magras, outros não, mas nunca passamos muitas dificuldades. Como todos os brasileiros, então, a classe média brasileira mais ou menos, né, ela está descrevendo. Quando a minha vida amorosa, tive meu primeiro relacionamento com 15 anos. Era um menino, vou chamá-lo de Fabrício, que morava no bairro vizinho ao meu e que tinha muitos amigos no meu bairro. Ele era um menino fofo, muito gente boa e fazia tudo por mim. Ficamos juntos durante 2 anos e com ele eu tive a minha primeira relação sexual. Ele só tinha um problema. Ele era uma pessoa tão boa que ele chegava a ser ingênuo. E como eu sempre fui muito fogosa, eu comecei a atrair ele quando a gente tinha menos de 1 ano de namoro. Os pais dele não deixavam ele sair sempre, então eu acabava indo para algumas festas com as minhas amigas e eu sempre dava uns beijinhos escondidos em algum garoto. Eu não conseguia ir para festa sem ficar com ninguém. Com alguns rolava até algumas coisas mais picantes, mas na grande maioria eram só beijinhos. Já teve algumas ocasiões que meu namorado ingênuo me questionou se eu tinha ficado com alguém, pois fulano de tal tinha falado com ele, que tinha me visto conversando com o menino, mas eu sempre consegui esconder dele e durante 2 anos mantivemos o nosso relacionamento. Eu não tinha coragem de terminar com ele, pois ele fazia tudo que eu mandava, inclusive na hora das relações. Eu que dominava tudo e aquilo sempre me deu uma sensação de poder e isso era muito bom para o meu ego. Porém, Dani, quando eu entrei no cursinho, eu conheci Felipe, 3 anos mais velho que eu. Já estava fazendo cursinho pela 3ª vez. Felipe totalmente oposto de Fabrício. Todo despojado, metido, aquele verdadeiro playboy, filhinho de mamãe. E logo que eu entrei nesse cursinho, eu comecei a me aproximar dele. A princípio foi só amizade mesmo, porém, com o tempo, eu comecei a sentir algo diferente por ele. Começamos a ir embora todos os dias juntos, né? À noite, pois ele tinha carro e me dava carona. Muitas vezes, na ida para casa, a gente parava para lanchar e ficava conversando até tarde na lanchonete ou até mesmo dentro do carro. Depois de um tempinho que a gente estava nessa rotina, a gente acabou ficando juntos pela primeira vez. Foi numa sexta-noite, a gente saiu do cursinho, fomos direto para um barzinho. Nesse dia, acabei bebendo. Eu não estava muito habituada a beber, né? E acabei me abrindo para ele. Confessei que eu estava sentindo algo diferente por ele. E ele se declarou para mim. E disse que tinha algum sentimento além da amizade, né? Nesse dia acabamos nos beijando. Na outra semana começamos a ficar. E sempre queria me levar em casa. Como eu já estava começando a me apaixonar por ele de verdade, e sempre ele ia me levar em casa. Então, como ela já estava apaixonada, assim, de verdade por ele, ela acabou terminando lá com o outro rapaz, o Fabrício. Esse período foi muito difícil, pois mesmo eu não sentindo mais nada por Fabrício,
eu ainda tinha um carinho muito grande por ele. Minha família gostava muito dele, assim como a família dele gostava muito de mim. Por muitas vezes Fabrício me ligava chorando, tentando que a gente reatasse. Eu cheguei até a reatar com ele uma semana depois que terminamos, pois até então eu só estava ficando com o Felipe e ele ainda não tinha demonstrado que queria algo mais sério comigo. Porém, depois de um tempo, acabei terminando tudo de vez com o Fabrício e acabei assumindo para ele que eu estava apaixonada por outro rapaz. Gente, esse menino ficou muito mal psicologicamente. Isso me trazia um sentimento de culpa também muito grande. Assim que eu terminei com o Fabrício, definitivamente eu e Felipe engatamos o namoro. Quando apresentei Felipe para minha família, minha mãe já previu que nosso relacionamento não ia dar certo. Ela achou Felipe um menino muito arrogante, com o nariz empinado demais. Inicialmente eu achava que ela estava colocando esses defeitos em Felipe, pois ela tinha muito carinho por Fabrício. Depois de quase 5 meses de namoro, que Felipe me apresentou à família dele. Eu nunca insisti, ou até mesmo questionei ele o porquê dele não me apresentar à família dele. Mas dentro de mim ficava uma pulga atrás da orelha. Até mesmo achava que ele tinha outra namorada e por conta disso ele não me apresentava à família dele. Assim que ele me levou na casa dele pela primeira vez, eu fiquei impressionada com o tamanho da casa que Felipe morava. Eu já imaginava que ele tinha uma situação financeira boa, pois ele sempre estava com carrões, sempre muito bem vestido, sempre me levava em bons restaurantes e sempre pegava as melhores suítes dos motéis. Isso já me impressionava um pouco, pois mesmo Felipe sendo alguns anos mais velho do que eu, ele ainda era muito novo para esbanjar da forma que ele esbanjava. No primeiro dia que eu fui na casa de Felipe, ele organizou um churrasco na casa dele, e assim que eu entrei, reparei que a mãe dele me olhou em cima e embaixo com uma cara de reprovação que era notória. Ela me cumprimentou friamente e saiu para buscar uma torta numa doceria. Cheguei até a comentar com o Felipe que eu achava que a mãe dele, pelo visto, não tinha gostado de mim, que esperava um outro tipo de menina. Ele falou que a mãe dele era assim mesmo, que ela tinha um pouco de ciúmes dele, que a única namorada que a mãe dele tinha tratado bem era uma namorada que era filha de um grande empresário da região, mas que segundo Felipe foi um namoro curto, não durou nem um ano. Mas que até aquele momento a mãe dele, sempre jogava na cara dele que ele tinha feito uma besteira grande em ter se separado da tal menina. Assim que Felipe me contou essas coisas, já me liguei que a megera da minha sogra queria que o filho dela namorasse alguém de uma família tradicional e abastada, E que ela não iria me aceitar muito bem. Depois desse primeiro encontro com a minha sogra, fui para a piscina com o Felipe. Nessa hora ele me apresentou o pai. Dani, o pai, um coroa na faixa de 50 anos, cabelo e barba grisalha, muito bonito, sarado. Ele estava brincando com o irmão mais novo de Felipe. Felipe tem outro irmão mais velho que mora no exterior, ela disse. E diferentemente da minha sogra, ele super atencioso comigo. Vou colocar o nome dele de Félix. Bom, ele ficou conversando comigo sobre o cursinho, perguntou qual era a minha área de formação, o que eu ia querer seguir, E aproveitou para parabenizar Felipe, dizendo que ele tinha arrumado uma namorada muito bonita. Nesse mesmo dia, minha sogra fez questão de jogar uma piadinha discriminatória na frente do Felipe e de Félix, pois em determinado momento ela perguntou em qual bairro eu morava e quando eu respondi, ela fez questão de falar em bom tom que era um bairro que a ex-empregada da casa deles morava. Achei aquilo extremamente desnecessário. Logo, meu sogro tentou amenizar a fala dela e disse que aquele bairro, então, era um bairro cercado de pessoas especiais, pois essa funcionária deles era uma senhora que eles adoravam e que ele tinha certeza que eu também era uma pessoa especial. Na hora eu fiquei até meio sem acreditar que ela estava querendo me diminuir, mas não aguentei e falei que eu amava o bairro que eu morava e que realmente o seu Félix estava certo, que ali morava muita gente do bem e gente trabalhadora. Inclusive que meus pais que conseguiram construir a nossa casa com muito suor e trabalho. Ela não respondeu nada depois disso, mas ficou um climão no ar. Dani, depois disso, muitas coisas aconteceram. Eu até evitava ir na casa de Felipe durante um tempo, pois eu não queria encontrar a mãe dele.
Todas as vezes que eu ia lá, ela não perdia a oportunidade de jogar uma piadinha pra cima de mim. E até mesmo me criticar. E isso me deixava muito irritada. Depois de 11 meses que eu estava namorando com o Felipe, eu acabei engravidando dele. Nessa época, meu relacionamento com o Felipe já não era mais o mesmo. Felipe já tinha se mostrado um rapaz extremamente grosso, prepotente e, além de tudo, não queria nada com nada. Gostava de ir pra praia, surfar, fumar maconha e já tinha largado o cursinho no meio. Ele tinha sérios problemas com o pai dele, que queria a qualquer custo que Felipe trabalhasse na empresa da família. Só que Felipe não levava nada a sério e isso causava um estresse enorme entre ele e o pai. Já minha sogra mimava Felipe e protegia ele das cobranças do pai. Assim que os exames confirmaram que eu estava grávida, eu fiquei sem chão. Eu já não estava tão bem com o Felipe e eu não tinha certeza se nosso relacionamento ia prosperar. Mas, em nenhum momento passou na minha cabeça de não ter esse filho. Quando contei a Felipe, aconteceu algo até surreal. O Felipe, antes de se preocupar com a gente, ele se preocupou de como a mãe dele ia receber a notícia, pois, segundo ele, ela sempre falava para ele se prevenir. Na verdade, Dani, eu acho que aquela megera ficava achando que qualquer mulher queria dar o golpe na barriga na família dela. Por isso, o Felipe ficou preocupado naquele momento. Falei com ele que eu não estava acreditando que ele estava preocupado primeiro com a mãe dele, no momento daqueles. Ele então me pediu desculpas e falou que eu podia ficar tranquila que ele iria assumir o neném, mesmo que ele tivesse que passar por cima da mãe dele. Ele então marcou um jantar na casa dele naquela mesma semana para contar sobre a minha gravidez. Bom, antes desse jantar eu também contei para os meus pais. Eles ficaram felizes, porém minha mãe, como já tinha um pé atrás com o Felipe, ficou um pouco receosa dele me abandonar como uma criança. Falei com ela que eu acreditava que aquilo não aconteceria, não só por causa de Felipe, mas pelo pouco que eu já tinha conhecido o pai dele. Acho que o pai dele não faria isso comigo, não aceitaria. Bom, Dani, no dia do jantar, assim que chegamos na casa de Felipe, minha sogra nos recebeu dizendo que aquele jantar marcado em cima da hora não estava me cheirando bem para ela. E que se fosse um pedido de noivado, ela já queria deixar bem claro que ela era contrária, pois Felipe tinha que se formar antes de se casar. Eu fiquei muda. E nessa hora, Felipe repreendeu ela, dizendo que a vida era dele e ele cuidava das questões dele. Bom, assim que sentamos na mesa, Felipe anunciou para a família que teria um novo herdeiro. E nessa hora, minha sogra ficou branca, falou que Felipe só poderia estar brincando. Ele respondeu que jamais iria marcar um jantar para fazer uma brincadeira dessas. Nessa hora, Félix e o irmão de Felipe, Félix é o pai, né? Se levantaram da mesa para parabenizar-me. E a minha sogra sequer teve a mesma educação. Dani, depois do comunicado da minha gravidez, nesse jantar, Félix marcou comigo e com o Felipe de ir no escritório dele no dia seguinte para definir algumas coisas. E assim que chegamos lá, ele falou que queria me ouvir e ouvir Felipe sobre nossos planos. Eu já me adiantei e falei que da minha parte a minha ideia era continuar tudo do mesmo jeito, que a gente seguisse com o nosso namoro, cada um na sua casa. Já Felipe, para minha surpresa, disse que a ideia dele era que a gente morasse junto. Eu na mesma hora retruquei, disse que eu não queria morar na casa dele, que eu não me sentiria à vontade com a minha sogra me criticando o tempo todo. A essa altura já era explícito para todo mundo que eu e ela não tínhamos nenhuma afinidade. Foi então que seu Félix falou que teria uma proposta para fazer pra gente. Ele falou que estava com o apartamento dele desocupado e que ele poderia ceder para a gente morar. Que ele iria dar todo o suporte financeiro inicial, mas com a condição de que Felipe trabalhasse na empresa da família pelo menos meio expediente e que se matriculasse novamente no cursinho. Houve alguns questionamentos por parte de Felipe, que nunca gostou de trabalhar, mas no fim chegamos todos a um acordo. Dani, depois de um mês, mudamos para esse apartamento. Seu Félix mobiliou o apartamento todo, com tudo que existe do bom e do melhor. Já Felipe cumpriu a parte dele e começou a dar expediente na empresa do pai durante meio período. Voltou a fazer o cursinho. Tudo estava indo bem. Parecia que Felipe estava curtindo até essa vida nova. Mas meses depois ele começou a vacilar comigo. Começou a chegar tarde do cursinho, algumas vezes embriagado, e isso começou a causar uma série de discussões entre a gente. Muitas vezes eu até relevava,
pois a paz valia mais para mim do que qualquer satisfação que eu tinha que tirar com Felipe. Meses depois, nossa filha nasceu. Nos primeiros 3 meses, Felipe se comportou como um verdadeiro pai. Me ajudava com todas as funções, só não dava mamar porque ele não tinha leite, mas me fazia companhia durante a madrugada, quando nossa filha acordava. Depois desse período inicial, Felipe começou a vacilar novamente. Começou a chegar tarde, começou a faltar o trabalho da empresa do meu sogro, e com isso começou a causar discussões diárias lá em casa. E também entre ele e o pai, já a mãe dele sempre passando a mão na cabeça dele, dizendo que ele estava sofrendo uma cobrança excessiva da nossa parte. E um dia que a gente foi na casa dela, ela teve a coragem de me falar que achava que eu estava reclamando demais e que eu tinha mais que agradecer, pois eu morava num apartamento muito bonito, eu não tinha gastado 1 centavo com o enxoval da minha filha, que eu tinha um excelente plano de saúde que era pago por eles. Gente, nesse dia eu fiquei nervosa. A gente teve uma discussão aflorada, onde eu deixei bem claro para ela que a minha vida não se resumia em coisas materiais. E que a princípio, para mim, era ter a presença de Felipe em casa, que o principal, né? Que isso era importante. Quando minha filha fez 1 ano e 2 meses, Felipe saiu para comprar algumas coisas no mercado por volta das 8 da noite. Quando deu 9h30 da noite, ele ligou dizendo que tinha encontrado um amigo e que ia demorar mais um pouco, pois eles estavam tomando uma cerveja. Eu fiquei revoltada. Eu argumentei que era para ele vir embora, pois eu estava precisando de algumas coisas que eles tinham ido comprar, entre elas a fralda da nossa filha, e que se ele fosse demorar era para ele passar em uma farmácia e mandar entregar em casa, pois eu só tinha 2 fraldas. Ele disse que ia demorar 1 hora no máximo e que ele já estava chegando. Desliguei o telefone pé da vida. Nessa noite minha filha teve uma diarreia e antes da meia-noite as fraldas já tinham acabado. Comecei a ligar para ele revoltado e o telefone desligado. A cada ligação que eu dava, o telefone dava desligado. Gente, meu sangue corria nas veias. Aquilo foi me dando uma raiva. Eu estava a ponto de explodir. Acabei improvisando, colocando fralda de pano na nossa filha. Nessa noite eu acabei não pregando o olho. Primeiro porque minha filha estava enjoada. Parece até que ela estava sentindo. E segundo, por conta da irresponsabilidade de Felipe. Quando deu 5h30 da manhã, eu ouvi um barulho na porta e abri. Levantei da cama transbordando de raiva. E assim que ele entrou em casa, ele entrou cambaleando, sem nenhuma condição sequer de me responder onde ele estava. Mesmo assim, dei uns gritos com ele, falei que ele era um irresponsável e que eu não estava mais aguentando aquela vida e que quando ele acordasse a gente ia ter uma conversa séria. Ele nem deu ouvidos. Ele foi pro quarto, se deitou do jeito que ele estava, expulsei ele da cama, mandei ele deitar no quarto de hóspede. Perguntei sobre as fraldas e as outras coisas que ele tinha ido comprar e ele, sem condições de pensar, falou que não sabia. Aquilo me causou mais raiva ainda. Saí do quarto, fui dar um banho na minha filha e logo depois a babá da minha filha chegou. Assim que ela chegou, eu pedi para ela passear com a minha filha, pois eu precisava descansar um pouco, pois eu tinha tido uma péssima noite. E como eu já estava a par, né, da relação minha com o Felipe, ela logo entendeu que era algo relacionado a ele. Antes dela sair com a neném, eu pedi para ela ir na garagem e pegar as fraldas no carro de Felipe. Peguei a chave no bolso da calça dele. Ele estava dormindo da mesma forma que chegou. Ele sequer tirou o sapato para deitar. Uma cena deprimente, gente. Um homem daquela idade, totalmente embriagado, àquela hora da manhã, num dia de semana. Assim que ela subiu, ela me disse que o carro do seu Felipe não estava na garagem nem na portaria, que somente o meu carro estava na garagem. Desci para conferir com os meus olhos se ela não estava fazendo confusão ou se Felipe tinha estacionado na vaga de outro morador, mas realmente não estava. Subi, fui direto no quarto que ele estava dormindo, peguei o celular dele que estava no bolso, como estava bloqueado. Aproveitei que ele estava apagado e coloquei o dedo dele para desbloquear o celular. Dani, na hora eu abri as mensagens do WhatsApp, eu quase tive um treco. O desgraçado já tinha saído de casa com tudo marcado para se encontrar com uma mulher. E o pior de tudo é que ele tinha feito um monte de fotos e vídeos com ela no motel. Comecei a me tremer toda.
Achei até que eu ia ter um troço, de tão nervosa que eu estava. Comecei a ler o histórico das conversas e descobri em qual motel eles tinham marcado. Entrei no Google, peguei o telefone desse motel e perguntei se algum cliente tinha deixado um carro modelo tal numa suíte. A mulher falou que no turno dela tinha começado aquela hora e que ela ia averiguar. Depois de 5 minutos, a recepcionista me respondeu que sim, que tinha um carro lá, que inclusive a conta tinha ficado em aberto, pois o cliente tinha saído com a menina que estava com ele e com a justificativa que iria voltar. Daí eu fiquei indignada. Minha vontade era acordar Felipe. Naquele mesmo momento, eu queria colocar ele para fora de casa. Porém, eu tive um momento de lucidez e resolvi pessoalmente buscar o carro dele enquanto ele dormia. Conversei com a babá da minha filha e falei para ela ir para a casa da minha mãe com a minha filha, mas que não era para falar nada sobre o ocorrido para não preocupar minha família. Simplesmente era para ela falar que eu tinha um compromisso e que eu tinha pedido para ela levar minha filha para ver a avó. Peguei um carro de aplicativo e fui para o motel pegar o carro dele. Não tinha como eu ir no meu carro, pois eu tinha que trazer o carro do safado embora. Assim que cheguei na recepção, me apresentei e falei que eu estava indo buscar o carro do meu marido. Ela falou que só liberaria mediante o pagamento da comanda. Assim que ela me apresentou a comanda, meu ódio só aumentou. Tinha até calcinha comestível e lubrificante lá no meio. Então, tipo assim, né? Felipe fez a festa. Fora a quantidade de preservativo, garrafa de vinho, cerveja, energético, paguei a comanda e pedi para ela me dar uma cópia dessa comanda com papel timbrado do motel. Ela relutou a me oferecer, mas eu falei que era direito meu e ela acabou cedendo. Assim que eu saí do motel, parei o carro ao lado de uma padaria e me deu uma crise de choro. Eu estava com muita raiva. Então resolvi ligar para seu Félix e contei tudo o que estava acontecendo. Só que ela ia contar tudo, só que o telefone estava desligado. Liguei então para o escritório, a secretária falou que ele estava com a agenda externa durante toda a manhã, então que ele não estava no escritório. Voltei para casa. Quando cheguei, o desgraçado ainda estava estirado na cama do mesmo jeito que chegou. Um tempo depois ele acordou, levantou para ir no banheiro e eu dei de cara com ele no corredor do apartamento. Fui logo gritando com ele, falando que ele tinha me feito um papelão. Ele, com a cara mais cínica do mundo, perguntou se eu estava falando sobre as fraldas. Eu respondi que sobre as fraldas ele tinha que pedir perdão à nossa filha, pelo pai responsável que ele era. Mas que eu estava falando era da vagabunda que ele tinha passado a noite no motel com ela, deixando a família dele em casa. Nessa hora ele se alterou e perguntou se eu tinha mexido nas coisas dele. Falei que sim, que eu tinha pegado o celular dele, visto as coisas horrorosas, e ele falou que eu estava vigiando ele, pois não tinha nada no celular dele, e que mesmo que tivesse, eu não conseguiria ver porque o celular dele estava bloqueado. Nessa hora eu virei para ele e falei que se nem seu de bêbado tem dono, ela falou com ele, né? Vocês entenderam? Quanto mais um dedo para desbloquear um celular. Ele ficou enlouquecido, começou a gritar comigo para eu devolver o aparelho dele. Falei que eu ia devolver para o pai dele, junto com a comanda do motel e o carro que ele tinha deixado no motel e que eu tinha ido lá buscar. Dani, quando eu falei isso, ele me deu um empurrão, eu caí no chão sentada. Levantei alucinada de raiva e parti para cima dele. Só que nessa hora ele me acertou um tapa que chegou a estalar meu rosto. Me tranquei no meu quarto e comecei a gritar lá de dentro que eu ia acabar com a vida dele e que eu ia colocar ele na cadeia. Nisso, fiquei sem coragem de sair do quarto e liguei novamente para o celular do meu sogro. Ele não atendeu no primeiro momento, mas ele me retornou 2 minutos depois. Na hora que eu atendi, eu mal conseguia falar, eu só chorava e xingava o filho dele. Ele me pediu calma para tentar entender o que estava acontecendo e foi então que eu falei que Felipe tinha me batido. Ele perguntou onde eu estava e onde estava a neta dele. Falei que eu estava em casa e minha filha na casa da minha mãe. Ele quis saber de Felipe, falei que eu achava que ainda estava no apartamento, mas que eu não tinha certeza. Ele então me aconselhou a ficar trancada no quarto e falou que estava indo conversar comigo pessoalmente. Pediu para eu esperar por ele antes que eu procurasse a polícia. Falou que ele estava numa cidade a mais ou menos 1h30 da minha casa, mas que ia ligar para a empresa dele e mandar uma funcionária me fazer companhia até ele chegar.
Assim ele fez. Menos de meia hora depois, uma das funcionárias da empresa chegou no meu apartamento. Ela me ligou da portaria e pediu para que eu autorizasse a subida dela com o porteiro, né? E disse que eu ficasse tranquila, pois o porteiro disse que Felipe tinha saído há pouco tempo e pegou um táxi na porta do condomínio. Assim que ela subiu, ela foi discreta, se apresentou, disse que só estava ali para me fazer companhia até seu Félix chegar. Falei para ela ficar à vontade e me tranquei novamente no quarto. E menos de 2 horas depois, Félix chegou e agradeceu ao funcionário. Assim que começamos a conversar, ele me pediu desculpas pela atitude do filho. Quis saber o que tinha acontecido. Eu contei para ele todos os detalhes, desde a noite anterior. Na verdade, contei tudo o que estava acontecendo há meses. Porém, nunca tinha chegado àquele ponto. Ele então perguntou o que eu pretendia fazer. Eu falei que a primeira coisa que eu queria fazer era me separar do filho dele e que eu ia dar uma queixa do Felipe e entrar com uma medida protetiva. Ele então me falou que respeitava qualquer decisão minha, mas que queria fazer uma ponderação para que eu não desse queixa de Felipe. Ele falou que aquele registro criminal poderia prejudicar muito Felipe futuramente e quanto à questão da medida protetiva, ele daria a palavra de homem dele que Felipe não chegaria perto de mim sem o meu consentimento. E caso Felipe fizesse algo novamente comigo, ele mesmo ia pagar o melhor advogado para deixar Felipe mofando na cadeia. Nessa hora ele me pediu licença e falou que ia ligar para Felipe. Foi então que eu disse que eu não tinha devolvido o celular de Felipe, que o aparelho estava dentro do carro. Félix ficou lá em casa por mais 1 hora e nesse meio tempo ele mesmo providenciou um chaveiro para mudar a fechadura do apartamento e me aconselhou a pedir a babá para dormir lá em casa. Ressaltou que era apenas para continuar com a neta dele no apartamento. Ele também ligou pessoalmente para o síndico do prédio e deu uma ordem para que Felipe estivesse proibido de entrar no prédio e que também estava proibido de tirar o carro da garagem e que caso insistisse era para o síndico entrar em contato com ele. Caso não conseguisse uma funcionária dele, que ele deixou o telefone, e se não conseguisse falar com ninguém, para a portaria ligar para a polícia. Bom, o apartamento era de seu Félix, né? Então o síndico não questionou nada. Dani Felipe foi tão covarde que ele sumiu por 2 dias. Acho que ele usou esse tempo para fugir do flagrante, pois com certeza ele achava que eu tinha dado queixa dele. Nesse meio tempo, a megera da mãe dele teve coragem de me ligar e me ameaçar de que caso tivesse acontecido algo com o Felipe, eu teria que prestar conta para ela e que ela não deixaria isso barato. Nessa hora eu xinguei essa mulher de tudo quanto é nome e falei várias coisas que eu pensava sobre ela que estavam engasgadas dentro de mim. Bom, depois que Felipe apareceu, o pai dele deu uma enquadrada nele e falou que era para ele pegar tudo o que ele tinha na casa do pai e também as coisas dele na minha casa, porque ele não ia mais bancar um homem covarde e vagabundo e que se ele não fizesse isso, ele mesmo ia contratar um advogado para ferrar com a vida de Felipe. A partir daquele momento, as regalias tinham acabado para ele. Por fim, com o intermédio da mãe, né, da minha sogra, ficou decidido que Felipe iria para a casa da irmã no exterior. Semanas depois, Felipe embarcou. Do irmão, né? Sei lá, irmão. Antes disso, ele tentou se desculpar através de um e-mail, pois ele me ligava, mandava mensagens e eu nunca respondia. Dani, depois desses acontecimentos todos, eu fui ficando cada vez mais próxima de Félix. Ele começou a frequentar o apartamento com bastante frequência para visitar a neta. Muitas vezes pegava ela para levar na casa da avó, pois eu cortei qualquer relação com minha ex-sogra. E assim foi sendo a nossa rotina. Félix ia lá em casa e eu notava que ele quase me comia com os olhos. E com o tempo isso foi chamando a minha atenção. Eu comecei a maldar essa situação a princípio. Eu estava achando que... Aliás, ela falou assim, que ela começou a perceber, mas ela achava que era coisa da cabeça dela, entendeu? E eu comecei a testar para ver se realmente eu estava enxergando errado, que ele estava me desejando. Coloquei umas roupinhas bem justas quando ele avisava que ela em casa e comecei a observar a reação dele.
Um certo dia, ele avisou que estava passando lá em casa para deixar umas roupinhas que ele tinha comprado para a neta. Nesse dia, minha filha não estava em casa, tinha saído com a babá para passear. E nesse dia eu coloquei na minha cabeça que eu ia tirar a prova dos 9. Coloquei uma saia bem curtinha, um top, e assim que eu abri a porta para ele, eu notei na hora que ele tinha, ficado excitado. Ofereci a ele uma bebida e falei que a neta dele não estava em casa, mas que ele poderia ficar à vontade, pois eu estava sentindo falta de uma companhia e de um bom papo. Ele então serviu uma dose de uísque para ele e uma para mim, e começamos a conversar da vida. Ele se queixou do casamento, dizendo que estava no limite dele, que ele não aguentava mais a convivência com a minha sogra. Questionei ele por que dele manter aquele casamento e ele respondeu que tinha muitas coisas em jogo. No caso dele se divorciar, tinha muito dinheiro em jogo. E que quando ele pensa nisso de uma forma mais profunda, ele chega à conclusão que é melhor deixar do jeito que está. Como eu já estava mais solta por conta da bebida, eu criei coragem e perguntei se ele tinha alguém fora do casamento. Ele respirou e respondeu que ele não tinha nenhum tipo de compromisso com ninguém. Aproveitei o momento, soltei que era um desperdício, um homem lindo daquele de ser casado com uma mulher tão mal educada e tão mal-humorada. Ele então concordou com os adjetivos que eu dei para ela e me perguntou se eu realmente achava ele um homem bonito. Falei que eu achava ele um homem muito bonito e que na minha imaginação ele deveria ser muito delícia também. Que pra frente, Alice! Nessa hora ele levantou do sofá, me deu um abraço, começou a acariciar meu pescoço e me deu um beijo daqueles de perder o fôlego. Dani, eu já não conseguia mais tirar da minha cabeça a fantasia que eu estava tendo pelo meu ex-sogro. E nesse dia, especialmente, eu estava transbordando de tesão. Acabamos nos beijando ali mesmo e começamos a nos despir. Porém, antes de acontecer algo, peguei o telefone, liguei para a babá para me certificar onde ela estava e ela ainda estava no shopping. Era um pouco longe de casa. Desliguei o telefone, tirei a roupa e comecei a beijar aquele corpo. Ele gemia de tanto tesão. Ficamos ali no tapete da sala, como se fôssemos 2 adolescentes. Mas a verdade, eu estava ali transando, era com o avô da minha filha. Meu ex-sogro, marido daquela megera da minha ex-sogra. Chegamos juntos ao orgasmo. E assim que terminamos, ele tomou um banho e foi embora. Falou que voltaria no outro dia para visitar a neta e se despediu com um beijo na minha testa. E assim que ele foi embora, parecia que eu estava em órbita. Eu não estava acreditando que aquilo tinha acontecido e tinha sido tão gostoso. No outro dia, ele me ligou e pediu para que eu descesse, mas que eu não avisasse a babá que ele estava lá embaixo. Quando entrei no carro dele, ele me presenteou com uma joia linda. Agradeci, mas deixei claro para ele que o que tinha rolado entre a gente no dia anterior só tinha sido não tinha sido por interesse, e sim porque eu tinha ficado realmente interessada por ele, E depois disso a gente continua juntos, até hoje, praticamente toda semana. Vamos no motel, nossas transas são maravilhosas, não temos nenhum compromisso um com o outro. Não existe cobrança nenhuma. Entre 4 paredes, ele é o melhor homem que eu já fiquei até hoje. E fora das 4 paredes, ele é o melhor avô que minha filha poderia ter. Pois ele tem um amor enorme por ela. Não deixa faltar nada para minha filha nem para mim. É muito generoso na pensão que ele deposita todos os meses. Já que o marido, o ex dela, o ex-namorado, nunca depositou um centavo. E ainda ele me enche de mimos e presentes maravilhosos. Meu único receio, Dani, é eu engravidar dele um dia, mas a gente sempre transa de preservativo. Eu tenho tomado de forma correta os meus medicamentos, mas eu não consigo nem imaginar seria eu engravidar de a pessoa. Eu ia ter... Gente, até confundi minha cabeça, nem sei o que você ia ter. Sua irmã... Bom... Dani, vou terminando por aqui esse breve resumo da minha história. Espero que tenha gostado e caso você publique, será um prazer ouvir na sua voz. Grande beijo para você e para todas as Alices do canal. Só quero deixar uma coisa bem clara, que mudei todos os nomes das pessoas envolvidas, tá? Mas que minha sogra é uma megera com M maiúsculo. Um beijo para vocês e para todas as Alices. Mulher, que diabo é isso?
falando igual o Armin. Gente, que doideira. Eu nem sei o que eu opino nessa história. Gente, vocês são muito loucos. Eu achava que eu era maluca. Mas vocês são muito loucas, cara. Meu Deus. Cara, eu nem sei o que te falar. Olha, que seu ex não merece isso aqui de consideração é verdade. Que essa sogra megera não merece nem um pingo de consideração também é verdade. Mas, cara, você se envolveu com seu ex-sogro. Bom, já tivemos uma história aqui no canal que a nossa Alice se envolveu com o ex-sogra. Inclusive, gente, teve até depois da repercussão do vídeo dela, ela me mandou vários vídeos, ela e ele, assim, ela me mandou no WhatsApp, né, eles agradecendo por ter contado a história deles aqui. Cara, eu assim, é foda. Cara, eu nem sei mais assim o que eu falo pra vocês. O foda é o seguinte: a sua filha, né? Ele é avô. Tem o pai que, pelo que você falou aí, foi embora pro exterior, né? Não tá nem aí também pra filha. Cara, eu nem sei o que te falar. Se é certo, se é errado, não consigo chegar a uma conclusão assim do que tá acontecendo entre vocês. Mas foi o que você falou, né? Cuidado em engravidar, né? A menina vai ser o quê, gente? Vai ser uma irmã, aí ela vai ser filha do seu sogro, irmã do seu ex, é isso? Irmã de sua filha, irmã do seu... Nossa, minha cabeça bugou agora. Bom, eu não vou comentar muito assim nessa história, gente, porque vocês me contam umas histórias tão loucas que eu não sei nem o que comentar, sabe? Mas essa é a história dela, eu quero que vocês comentem, vocês palpitem aí. Como eu falei, assim, eu acho que o relacionamento acabou, né? Cada um seguiu sua vida. Seu sogro é casado, né? Então isso, você sabe que isso aí pode dar, né? Nossa, é assim, eu tenho medo do que sua ex-sogra pode usar contra você, entendeu? De repente até para tentar tirar a filha de você. Se bem que o filho dela, que seria, né, se fosse um bom pai, ele estaria aí perto. Mas não, tá lá no exterior, você que tá aí cuidando e tal. Mas tem que ter cuidado aí com a sua ex-sogra, porque se ela é megera do jeito que você fala, e deve ser, né, não deve ser flor que se cheire, muito cuidado, assim, do que ela pode vir, as ideinhas mirabolantes na cabeça dela, o que ela pode fazer contra você, entendeu? E ela pode querer usar a sua filha pra te atingir. Não sei, de repente tentando tirar a guarda da sua filha de você, ou tentando fazer alguma outra coisa. A gente sabe como é que funcionam essas coisas, né? Sempre tentam, pra pessoa atingir a gente, às vezes ela não vem direto em nós, mas ela vem no bem mais precioso que a gente tem, onde a gente mais ama, né? Mas é isso. Nem sei o que falar pra você, amiga, nem sei, mas eu gostei, assim, da sua história, né? Cara, vocês são muito malucas. Gostei da sua história. Foi bom você, assim, mostrar que você levou um empurrão, você já foi, você ia dar queixa na polícia, você questionou, você já tirou o cara de dentro de casa, você não ficou esperando pra ver, sabe? Essa parte eu acho que foi muito importante. Foi igual aconteceu comigo. Eu fiquei sofrendo psicologicamente ali um tempo, mas na hora que eu levei o primeiro tapa, minha filha, foi todo mundo pra delegacia, eu, ele, todo mundo, porque eu não ia admitir. Porque onde veio o primeiro tapa, veio o primeiro empurrãozinho, aí veio o primeiro isso, o primeiro aquilo, daqui a pouco o cara tá lá te espancando. Então acho que foi a melhor decisão que você tomou, foi realmente ali você ter dado um basta, sabe? Que bom que o seu sogro também te ajudou nisso, né? Não são todas as famílias que têm como dar esse suporte igual você ficou no apartamento, com babá, recebendo uma gorda pensão, né? Então assim, infelizmente não são todas que tem esse suporte, tá? Não é todo mundo que infelizmente consegue, por isso que às vezes também leva tanto tempo para a menina sair, porque às vezes ela não tem nem para onde ir, a família vira as costas, algumas entra questão de religião, ai, não pode separar isso e aquilo, mas que bom que para você deu certo aí, você na primeira, você já tomou uma decisão de acabar com esse casamento que já estava falido mesmo, né? Tanto que
cada um seguiu sua vida e é isso. Mas toma cuidado, porque, né, é igual eu falo, se a sua sogra descobre, faz a cabeça do filho, começa a ter provas contra você, entra numa justiça, às vezes, ó, o filho, às vezes não, o filho não deve estar nem aí, que seu ex não deve estar nem aí para essa criança, que pelo visto tá lá morando fora, você falou que nunca ligou, não manda mensagem, quem paga a pensão é o avô, né? Então, assim, ele deve estar lá curtindo a vida dele, pelo visto. Mas, lembrar que ele é muito chegado à mãe. Então, a mãe, querendo, né, pra te prejudicar, ela pode sim armar uma contra você. Então, fique esperta nisso aí, tá bom? Um beijo pra você, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.